nem nada. Nós temos excesso de proteína que causa daí todas as mazelas também. Nós comemos proteína em excesso. Então, se comemos em excesso, significa que nós podemos abrir mão dessa proteína que está sendo excessiva. Se nós temos a liberdade para agir de um jeito e agir de outro, aqui começa a eticidade do que fazemos. Acabamos de perder a inocência. Então, ética tem a ver com liberdade. E se temos a liberdade de obter a cadeia proteica a partir de uma fonte vegetal, nós temos que ter muita seriedade em enfrentar o fato de que continuamos a buscar a cadeia proteica na origem animal, porque isso implica dor e sofrimento para eles, enquanto obter isso do reino vegetal não implica dor e sofrimento para os vegetais. Agora podemos entrar aqui na produção bélica dos alimentos, no sistema de produção bélico de alimentação, que é o que vigora desde a Revolução Verde dos anos 70. Essa é uma discussão importante e relevante dentro da ética ambiental. A respeito dos testes em laboratórios, em que são testados novos medicamentos em animais, como conciliar o fato de que tais testes são necessários para que não sejam prejudicados nós humanos? Até porque, se tais testes fossem feitos em nós humanos, estaríamos cometendo outro erro. Agora é bom a primeira correção de novo. Todos os remédios, todos são testados em nós sem que nós sejamos avisados. Ok? Então não se iludam. Quando você senta no médico e ele prescreve um novo antibiótico, um novo analgésico, significa, já passou por teste em bicho, mas não passou no organismo humano, você está sendo cobaia e ele não avisa você. Olha, Sônia, eu tenho aqui um novo medicamento que acabou de ser lançado e nós estamos agora na chamada fase clínica dos testes, que é quando o médico prescreve esse medicamento para você e não diz nada a você. Você é o primeiro organismo humano, você faz parte dos 8 milhões de organismos humanos que vão ingerir agora esse medicamento. Então, primeira correção, só para informar. Todos os medicamentos são testados em nós, todos. Tanto que muitos de nós têm alergia e vão parar na UTI. Tem choque anafilático. Que para o nosso organismo aquele medicamento é letal, é mortal. Segundo, agora vou para a primeira parte da questão. Eles são testes necessários. Então, por que se tornou necessário testar essas drogas todas em animais? Porque nos últimos 400 anos, desde que Descartes inventou a teoria de que os animais não sentiam dor e não tinham consciência da dor e do sofrimento, a vivissecção foi liberada pela filosofia. Descartes era médico também, porque os médicos eram filósofos na Idade Média. Não existia alguém que fosse formado em medicina e não fosse formado em filosofia. Nem podia ter formação médica se não fosse filósofo. Descartes é um exemplo disso, de um médico filósofo. Então, no momento em que ele estudou a mente dos animais, declarou que os animais não têm consciência, ele declarou o quê? São seres vivos, é bom porque eles se parecem conosco, e se a gente estudar a anatomia e a fisiologia deles, a gente vai aprender um monte de coisa sobre o ser humano. Já que a gente não pode cortar um ser humano vivo para ver como é que é ela por dentro, e como é que funciona, e como é que o sangue passa, e a gente só pode cortar um ser humano morto, mas aí a carne já está parada, já esfriou, já não tem sangue. A grande pesquisa do Descartes foi sobre a circulação. Aliás, ele atrasou, porque ele estudava em cães, e a circulação sanguínea dos cães é diferente do humano, porque o humano está na vertical, e, portanto, a força da gravidade faz com que o sistema seja bastante diferente, e os cães estão em 4 patas, portanto, é o sistema horizontal de circulação, mais do que vertical. Isso só outro parêntese. Então, atrasou a ciência da circulação exatamente por ter usado bicho. Ok. Mas não pode usar isso em humanos vivos. Então, liberado para usar em animais. Por que hoje a questão coloca ali na primeira frase? Já que é necessário o uso de animais. Então, agora o que eu vou questionar é esse conceito de necessidade. Por que se tornou necessário usar o animal como modelo? Porque nos últimos 400 anos, a inteligência de todos os jovens que entraram foi direcionada para buscar resposta para as questões da cura das mazelas e doenças humanas, buscar essa resposta apenas num objeto,
no corpo de animais de outras espécies. Então, nós temos 400 anos de atraso no conhecimento sobre a origem, a etiologia, a diagnose e a terapêutica de doenças que são humanas, não são de rato, nem cão, nem gato, nem camundongo. Então, hoje, o cientista diz, eu não posso fazer o meu projeto a não ser usando os animais. Eles são necessários, são um instrumento, um meio para eu construir modelos que não servem automaticamente para o estudo de humanos, mas eu estou só treinando a minha mente para saber usar modelos. Depois que eu souber usar modelos artificialmente construídos a partir das entranhas e cérebros desses animais, eu serei capaz de imaginar, fazer um experimento mental de transpor o que eu aprendi desse modelo para o organismo humano. É só isso. O que hoje eu questiono meus colegas da área científica, que trabalham com animais e trabalham com coisas brutais, principalmente da área dos fármacos e da área neuro, do que busca analgésicos, calmantes, são os que fazem experiências mais dolorosas, porque justamente não podem usar analgesia, porque se usar analgesia e estiver pesquisando um analgésico, falsificou o resultado. Então, óbvio, os experimentos mais atrozes de dor são da área da neuro. Eles usam animais e eu falo, por que com a inteligência humana do século XXI, que construiu modelos sofisticadíssimos que permitem controles por satélite, permitem viagem espacial, permitem dominar uma série de objetos, a física quântica, permite teorizar e ter um conceito de partículas subatômicas. Porque essa inteligência toda, que só foi despertada e aprimorada na área das exatas e na física, na química, na bioquímica, nos projetos transdisciplinares hoje dessas áreas, porque na área da saúde humana se tem esse atraso. Porque durante 400 anos se conformou a inteligência dos jovens cientistas e médicos a fazer perguntas a entranhas de bichos para obter resposta que não está escrito ali. São 400 anos de atraso. Nessas buscas, são tantos os projetos, obviamente eles descobriram muitas coisas. Mas eu me pergunto, se nós investirmos os próximos 400 anos construindo modelos sofisticados, usando todos os recursos que nós temos hoje, desde a nanotecnologia, usando células do organismo da pessoa para a qual o medicamento se destina, faz cultura de célula, faz cultura de tecido, fabrica objetos em laboratório, juntando física, bioquímica, biofísica, nanotecnologia, física quântica, física subquântica, partículas subatômicas, junta todo esse conhecimento que eu não sei nem dizer o nome disso tudo, constrói modelos. Se construirmos modelos e construirmos máquinas de sensores, talvez numa medicina no futuro, a gente chegue ao consultório, sente num pad, sei eu, um campo magnético, e eles botem eletrodos na ponta dos dedos, no cérebro, sei eu aonde, onde for necessário e útil, e botem a gente em contato com os elementos químicos que seriam os medicamentos, e meçam ali a sinergia desse elemento com a energia do meu corpo, e tirem dali a conclusão se eu vou usar 5 miligramas daquilo, 25, 125 ou 500. Então eu penso que a única medicina que vai realmente ajudar cada um de nós e não vai causar mais sequelas, vai ser uma medicina dirigida ao corpo do que adoeceu. Segundo comentário, todas as nossas doenças, que hoje requerem os testes de fármacos em animais de outras espécies, a maior parte delas, talvez toda seja muito forte, 99%, são resultado dos nossos hábitos de vida. Os ratos e camundongos não têm nada a ver com isso. Mas a pessoa tem uma convicção tão religiosa do conteúdo do seu prato,